Oi, 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 muito boa noite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu resolvi fazer essa live hoje um pouquinho diferente, que normalmente eu faço sempre voltada para as bailarinas, sempre voltada para o público dançante, né? E aí hoje eu resolvi fazer uma live um pouquinho diferente, uma live focada mais para os professores, oizinho para quem tá entrando. E hoje essa é uma live mais voltada para os professores de dança, de balé no geral. O tema vai ser de como saber se o seu aluno está aprendendo ou não aquilo que você está passando em casa. Como é que a gente, se garante disso, como é que a gente tem certeza. Então eu queria começar contando para vocês, eu fiz umas pesquisas, e esse é um tema também que eu comecei a estudar agora, no curso do CBTS, que é o curso de professores da Royal Academy que eu tô fazendo, começou agora. E aí eu fui procurar um pouquinho mais, e aí eu descobri que durante a década de 80, década de 90 mais ou menos, existia um professor de psicologia e neurologia de Harvard, que se chamava Howard Gardner, eu acho que esse é o nome dele, que ele desenvolveu uma teoria que era a teoria da inteligência múltipla. Naquela época, as pessoas acreditavam, acreditavam não, naquela época a inteligência das pessoas era testada através dos famosos testes de QI. Só que esses testes de QI, eles eram testes que só valorizavam um tipo de inteligência das pessoas, que era o tipo de inteligência lógica matemática, que é a que você avalia, a compreensão de lógica e habilidades matemáticas. E aí esse cara chegou e falou, não, mas esse é um tipo de inteligência das pessoas, Existem outros tipos da gente ter essas inteligências. E aí ele criou essa teoria, que é a teoria das inteligências múltiplas. E ele dividiu as nossas inteligências inicialmente em 7 categorias e posteriormente acrescentou mais 2 e se tornaram 9. Então quais são esses tipos de inteligência? A primeira que a gente tem é a lógico-matemática, que é você ter habilidade com lógica e também com habilidades matemáticas. São pessoas que são muito boas de conta e são muito boas de raciocínios lógicos. A gente tem também a inteligência linguística, que é a pessoa que tem facilidade para aprender línguas novas, idiomas novos, pessoas que têm facilidade de se expressar por meio de palavras ou por meio da escrita. A terceira que a gente tem é a espacial, então são pessoas que têm facilidade em reconhecimento de áreas ou de projeção de imagens mentais. Então a gente tem pessoas que, por exemplo, têm facilidade com mapas, ou pessoas, por exemplo, arquitetos, design de interiores, que têm facilidade de olhar para um lugar e conseguir projetar coisas em cima daquele lugar. O quarto tipo de inteligência que a gente tem é a corporal, que seria a inteligência motora, Então, pessoas que têm facilidades com atividades físicas, Então, por exemplo, bailarinos, coisas do tipo, pessoas que, trabalham com esporte, atletas. Depois a gente tem a interpessoal, então são pessoas que têm facilidade em interagir com outras pessoas. E pra quem tá entrando agora, eu tô falando dos tipos de inteligência que a gente tem, pra distinguir os tipos, saber como é que a gente se assegura se os seus alunos estão realmente aprendendo aquilo dentro de sala ou não. Então, eu tô primeiro distinguindo os tipos de inteligência que a gente tem em cada pessoa. E eu tava falando da interpessoal, que é a capacidade de interação com outras pessoas, de você distinguir humores diferentes das outras pessoas, facilidade de entender outras pessoas. Então a gente pode citar, por exemplo, psicólogos. Depois a gente tem a intrapessoal, que é uma pessoa que tem facilidade de se autoconhecer, O inter seria com outras pessoas e a intra é com a própria pessoa. Então a pessoa se conhece bem, a pessoa sabe descrever bem seus sentimentos. A gente tem também a inteligência musical, então pessoas que conseguem compor, pessoas que conseguem se expressar através de ritmos, Então seriam os musicistas. E a gente tem também a inteligência natural, que são as pessoas que reconhecem objetos naturais, que têm a habilidade de distinguir plantas ou rochas ou animais.
E tem também, por último, a inteligência existencial, que seria uma capacidade mais filosófica, uma inteligência mais filosófica. Então, o que basicamente o Gardner fala nessa teoria dele é que todo mundo tem essas 9 inteligências diferentes, só que a gente tem algumas são mais desenvolvidas e algumas a gente tem menos desenvolvidas, mas que todos nós temos todas essas inteligências. E com isso, se a gente considera esse tipo de teoria, a gente conclui que a gente não pode avaliar os nossos alunos de uma forma só, né? Porque se a gente sempre avalia os nossos alunos só pela prática, vamos dizer assim, só pela inteligência motora, só pela inteligência corporal, talvez aquela inteligência não seja a inteligência forte dele, seja uma inteligência fraca. Mas isso não quer dizer que ele não saiba aquilo. Faz sentido, mais ou menos? Porque a gente está abrangendo apenas um tipo de inteligência. Quando você pede para um aluno fazer um passo e ele não consegue fazer aquele passo, você está abrangendo só um tipo de inteligência. E pode ser que por outros meios ele consiga se expressar melhor do que só fazendo. Então, a gente precisa trazer para dentro de sala de aula, desmistificar um pouco de que o aluno bom é o aluno só que consegue fazer e procurar outros tipos de avaliação para a gente avaliar os alunos. Então, por exemplo, um exemplo é óbvio é você observar o seu aluno fazer. Outro exemplo é você observar os seus alunos enquanto você passa a sequência. O que os seus alunos estão fazendo quando você está passando a sequência? Seu aluno está, assim, te assistindo, fazendo nada? Ou o seu aluno está fazendo junto? Ou o seu aluno está conversando? O que o seu aluno está fazendo enquanto você está passando a sua sequência de aula? Outra forma de avaliação é você conversar com seus alunos. Você perguntar individualmente o que cada um está com dificuldade, o que ele está sentindo, o que ele acha que está difícil, o que ele acha que está fácil. Outra forma de avaliação é trabalhos escritos. Às vezes ele pode não saber fazer, mas ele sabe te responder, ele sabe escrever como que acontece cada passo, ele sabe te responder quais são os erros, quais são os acertos, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Outro tipo de avaliação é a autoavaliação. Você perguntar para o seu aluno que nota ele se daria, por exemplo, ou o que ele acha que ele é bom, o que ele acha que ele é ruim. Ruim não, né? Ruim é ruim de falar, mas o que ele acha que ele não é bom. Então, você deixar ele saber se expressar, né? Que seria uma inteligência intrapessoal. Outra forma de você conseguir avaliar os seus alunos é botar eles para criar, o processo de criação dos alunos, né? Existe uma atividade muito legal que eu gosto de fazer dentro de sala, que é selecionar 3 passos diferentes, por exemplo, e pedir para que os próprios alunos criem a sequência. Em vez de você criar a sequência pronta e pedir para que eles reproduzam, eu gosto de pegar passos diferentes e falar, vocês têm esse e esse passo. Então, juntando esses passos, vocês têm 5 minutos para montar uma sequência. E eles se juntam e eles entram no processo de criação deles. Isso é uma forma de avaliação, de aprendizado, né, de você saber se eles estão entendendo como se conectam as coisas. Né? Porque se a gente fica focando sempre numa mesma forma, a gente não avalia o aluno por completo, a gente perde muitos detalhes, perde muita riqueza dentro dos alunos. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Você quer saber se o seu aluno consegue diferenciar andeor de andedã, por exemplo. Então, existem 3 formas que você pode avaliar se ele sabe diferenciar isso. Você pode pedir para ele falar qual é a diferença de andeor para andedã. Você pode pedir para ele demonstrar, por exemplo, um rondejamb. Se ele sabe demonstrar a diferença de um rondejamb andeor para um rondejamb andedã. E você também pode pedir para ele traduzir. Qual que é a tradução literal de andeor para andedã? Né? Se ele souber essa diferenciação, também é um tipo de avaliação. Então, não necessariamente só fazer, né? Não precisa ser a única forma de avaliar. Porque, por exemplo, às vezes ele não sabe na hora fazer, mas ele sabe que andeor é para fora e andedã é para dentro. Então, isso já está ajudando no caminho.
Outro exemplo é execução de passos. Você pode, por exemplo, pedir um trabalho escrito. Você pode falar, descreva como ocorre um grand plié, descreva como ocorre um grand batiment, né? Descreva quais são as variações de um pas de bourrée, quais são as variações de um assemblée. E você pode pedir para ele demonstrar. São duas formas de avaliar diferentes. As duas formas comprovam se ele sabe ou não aquilo que você está ensinando. Outro exemplo, deixa eu mudar aqui. Você valorizar algumas outras formas de detalhes. Então, por exemplo, às vezes o seu aluno não tem uma perna tão alta assim, ou ele não tem uma meia ponta tão alta assim, ou ele não consegue fazer um grand batiment tão bonito, mas ele consegue manter uma postura, sei lá, o grand batiment dele não é tão alto, mas ele consegue fazer um grand batiment sem dobrar a barriga, sem encurvar as costas. Isso quer dizer que ele consegue manter uma postura de balé, ele consegue manter as costas dele quieta, né? Isso já é um tipo de aprendizado. Ele ainda não chegou lá no final, no refinamento, que é um grand batiment bonito, ele pode dobrar às vezes o joelho, ou ele pode deixar o pé em flex, por exemplo, mas as costas ficaram intactas. Então, às vezes ele não tá com aquele amadurecimento total do movimento, da coisa que ele tem que fazer, mas ele tem noções básicas de técnicas de balé. Então ele sabe que ele não pode mexer o tronco, que ele não pode dobrar a barriga, dobrar as costas quando ele faz um grand batiment. E você, porque outras formas de avaliação validam a aprendizagem do aluno, né? Por que a gente pode considerar isso? Porque, justamente por isso, porque a gente explora os outros tipos de inteligência dos alunos. Não é justo eu ter um aluno que é muito bom, um aluno que consegue fazer tudo, um aluno que não consegue fazer tantas coisas quanto esse aluno muito bom consegue, e você dizer que esse aqui sabe tudo, esse aqui não sabe nada. É injusto isso, né? Eu tenho observado muito alunos que são muito bons, com técnicas impecáveis, mas que de teoria são pobres, não sabem nada, né? E isso é muito problemático, sendo que às vezes aquele aluno que não consegue fazer, que não tem uma técnica tão apurada assim, a teoria ele sabe, mas ele não tem uma inteligência motora, uma inteligência corporal tão boa que o permita fazer tão bem como aquele outro faz. Mas às vezes ele sabe muito mais do que o outro que faz bem. Então, por isso a gente tem que ter formas diferentes de avaliar os nossos alunos. Porque às vezes a gente acaba sendo injusto, né? A gente acaba sendo injusto com os nossos alunos, a gente sempre avalia de uma mesma forma. É que nem prova de escola, é que nem, sabe, você, sei lá, prova matemática, é que nem você comparar, por exemplo, um aluno que está numa escola e que ele é bom em matemática, mas ele é ruim em português, ou ele é muito bom em português e é ruim em química, e você fala, não, ele é burro. Ele não é burro, ele tem inteligências diferentes. Dentro do balé é a mesma coisa, a gente não pode avaliar de uma forma só, porque a gente não pode valorizar apenas um tipo de inteligência. E às vezes, quando eu comecei a dar aula, eu ficava muito receosa, porque eu tinha medo de que os meus alunos realmente não estivessem aprendendo nada, né? Eu comecei com uma turma de alunos muito jovens, de crianças muito pequenas, e que não sabiam nada de balé, e eu fiquei muito receosa realmente de pegar aquelas crianças tão crus, vamos dizer assim, e não conseguir passar nada para elas. E aí vem também a questão de a gente entender o tempo de cada corpo, de cada aluno, né? E os interesses também. Porque nem todos os alunos, né, a gente que vira professor, que se interessa, que pesquisa, que estuda, às vezes a gente tem tanto para dar, mas às vezes aquele aluno não quer saber tanto assim também. E a gente tem que saber respeitar isso. Nem todos os seus alunos estão ali para virar profissionais. Nem todos os seus alunos estão ali só por hobby também. Alguns querem mais, alguns não querem tanto. Então a gente tem que saber medir isso dentro de sala de aula também. É muito importante, né? Se a gente dá demais, às vezes o aluno se assusta. Mas se a gente dá de menos, a gente deixa o aluno pedindo, sedento. Então a gente tem que saber medir essas coisas, né? Então a gente precisa de abordagens diferentes para que você possa excitar, como eu posso falar? Para que você possa
cobrar dos seus alunos de formas diferentes, né? E o que mais? E aí você que é professor, que às vezes está assistindo e que está falando, tá, beleza, eu tenho que cobrar dos meus alunos de formas diferentes, eu posso fazer avaliações diferentes, mas eu não sei muito bem por onde começar. Como eu posso começar? Eu acho que para você ter um bom controle de avaliação dentro da sua sala, a primeira coisa que é muito importante é você ter organização. É você se organizar para você saber o que você vai ensinar, quando você vai ensinar, o que você vai avaliar, como você vai avaliar, quando você vai avaliar. Tudo isso faz diferença na hora que você está trabalhando com crianças, com corpos que estão dependendo de você naquele momento. Então, por exemplo, professores. Vai começar agora, aproveitando, né, esse fim das férias, tem algumas escolas que já voltaram, tem algumas escolas que ainda não, mas aproveitando, se organizem, criem um planejamento semestral, um planejamento anual, mensal, semanal, sei lá, o que for melhor para vocês. Mas, por exemplo, vou organizar o meu primeiro semestre. Como é que eu vou organizar isso? Beleza, eu vou separar então o meu semestre em 2. Eu tenho um primeiro bimestre, um segundo trimestre, o primeiro trimestre, segundo trimestre. Beleza, no primeiro trimestre eu vou ensinar esses e esses passos. Então, quando eu chegar ali mais ou menos em abril, eu preciso que eles saibam isso e aquilo. Se eles não souberem, temos um problema. Até o final do semestre, quando eu chegar ali em julho, eu preciso que eles saibam tudo aquilo do primeiro trimestre, mais isso e aquilo. Porque quando chegar na prova, eu preciso passar isso e eles precisam aprender isso e aquilo. Então, com isso, você vai organizando o que você vai passando para os seus alunos. Se você chega e você passa de qualquer jeito, você passa sem organização, cada dia você resolve dar uma coisa, você fica perdido e seus alunos também. Aí chega aquelas situações chatas de alguém de fora chegar e falar assim: ai, vocês já aprenderam, sei lá, ECHAPE? E aí os alunos falam: não, sendo que você já passou ECHAPE milhões de vezes. Sabe? Fica uma situação chata, porque você fica perdido no que você já passou ou não, e os seus alunos ficam perdidos também, porque eles não sabem mais o que está acontecendo. Então é muito importante a gente ter esse cuidado e essa organização como professores, porque a formação dos seus alunos está na sua mão. Eu não sei se isso vira uma responsabilidade tão grande para vocês, como fica para mim, mas eu me sinto muito nervosa em relação a isso, porque eu fico tipo, cara, essas crianças dependem de mim. Se eu não me organizar, se eu não fizer os negócios direito, pode ser que eles fiquem desinteressados por minha causa, ou podem ser que eles fiquem traumatizados, ou que eles não gostem do balé, sabe? Mas pode ser que eu consiga inspirá-los também, pode ser que eu consiga fazer bem também. E essa parte é boa, mas eu não quero ser a responsável por alguém no futuro dizer, não, balé é muito chato, sabe? Isso é chato de acontecer. Então, por isso a gente tem que buscar se organizar e buscar formas de avaliações diferentes. Então, por exemplo, muitas escolas, na escola em que eu trabalho, por exemplo, a gente já, desde o começo do ano letivo, a gente já tem algumas provas marcadas. Então, a gente divide pelas estações. Então, a gente tem a prova da primavera, a gente tem a prova do outono, a prova do inverno e a prova do verão. Tá, a gente já sabe que a gente tem essas 4 provas ao longo do ano. Agora, eu preciso esperar chegar até a prova para eu avaliar o meu aluno? Não preciso. Coisas que podem ser feitas, por exemplo, tarefas de casa. Na escola em que eu trabalho, a gente valoriza muito o uso do caderno. E eu já falei do caderno aqui pra vocês várias vezes. Na escola em que eu trabalho, a gente valoriza muito o uso do caderno. Então, por exemplo, a gente passa tarefas de casa. Então, sei lá, você passa um padechá, sei lá, Sissone e Assembleia. E você pede pra eles escreverem a tradução e como o passo é feito, por exemplo. Ou então você pede pra eles... A gente vai dançar um espetáculo. A gente foi dançar Labayadère. Então você pede para a criança pesquisar sobre a história de Labayadère, para ela saber o que ela vai estar apresentando, né? Ou então você, sei lá, passa um trabalho sobre a história do balé, como é que o balé foi criado, como é que o balé surgiu, que também é importante a criança saber isso. Ou então você
passa um jogo dos 7 erros, põe uma imagem da menina torta, pede para ele circular onde estão os erros. Isso é uma forma de avaliação, de você controlar se o seu aluno está entendendo ou não a didática, né? A estrutura toda do balé. Isso é importante. Outra forma de avaliação, dentro de sala de aula, né? Se você sempre dá a resposta para o seu aluno, você impede que ele pense. Você não pode sempre chegar, por exemplo, você tem seus alunos na sala, e aí um tá fazendo certo, o outro tá fazendo errado. Você separa os seus alunos, segura ali o seu aluno que não está fazendo tão certo, vira para sua turma e fala assim: turma, o que tem de errado aqui? Ou ao contrário, uma pessoa que está fazendo muito certo e você quer mostrar o que é o certo porque os outros estão fazendo errado, fala: turma, o que o fulano está fazendo de certo? Né? Você saber observar o outro também é uma forma de avaliação, também é uma forma de aprendizagem, né? Por exemplo, aquele exercício que eu comentei cedo, de você deixar os alunos terem um momento de criação deles. Então, você, por exemplo, eu gosto muito desse exercício porque eu acho ele sensacional. Você separar passos diferentes, por exemplo, fazer um allegro. Então, eu separo assemblée, changement e sobressaut. Sei lá, você dá para os seus alunos e fala: vocês têm 5 minutos para montar um exercício com esses passos. E se eles souberem a ligação, o que uma coisa consegue se ligar com a outra, eles também estão entendendo, né? Porque às vezes, por exemplo, você vai fazer um pas de chat, mas o pas de chat tem que sair com a perna de trás. Como é que eu vou fazer um pas de chat para a direita se a minha perna direita está na frente? Não vai dar certo, então vamos mudar. Então você tem que pôr eles para pensar. Se você sempre dá a resposta para os seus alunos, eles não pensam e eles não se tornam criativos, eles não criam interesse pela coisa, porque eles vão estar sempre acostumados, entende? Então, de vez em quando você tem sim que dar um aperto neles, botar eles meio na parede, sabe? Deixar eles levarem um susto pra fazer eles pensarem, né? Ou então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre faço com todas as minhas turmas: grand plié. Chego, vira aqueles grand plié, desce diretão, eu falo: quais são as etapas de um grand plié? Aí todo mundo para. E tem que falar: passa por um plié, depois tira o calcanhar do chão, volta pro plié e estica o joelho. Mas se eu já dou a resposta, eles não vão pensar. E aí vai ficar aquela coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? Ou então, por exemplo, o que não pode acontecer num tandi? Não pode tirar o pé do chão. Então por que vocês estão tirando? Entendeu? Mas se você já chega com a resposta pronta, gente, não pode. Aí eles vão falar: é mesmo, né? Nem tava lembrando. Aí vão lá e vão fazer de novo, sabe? Deixa eu ver que alguém comentou. Sei que não tenho nada a ver com o tema. Ai, que legal! Muito bom saber como ter pessoas novas no Etude. O que mais temos pra falar? O que eu acho que as pessoas erram muitas vezes, então, por exemplo, é que elas focam em apenas um tipo de avaliação. Então, focam, por exemplo, só na execução, né? E a gente tem que lembrar também, muito importante a gente lembrar, que a idade também interfere na forma com que a gente deve avaliar uma criança, né? A forma com que você avalia uma criança de 10 anos não pode ser a mesma forma que você avalia uma criança de 6, uma criança de 3. Não pode ser a mesma forma. Uma criança de 3 anos, 5 anos, não tem capacidade ainda, por exemplo, de manter uma postura de balé, de manter um abdômen contraído, de manter, sabe, as costas tão retinhas, de ter tanto controle motor. Mas uma criança de 10 não, uma criança de 10 consegue fazer isso. Então as formas de avaliação também precisam ser diferentes de acordo com a idade. Eu não vou, por exemplo, passar um exercício de construção de sequência para uma turma de 6 anos. Para uma turma de 10 eu posso passar. De 8, por exemplo, mais ou menos 9, eu consigo passar. Mas para uma turma de 6 anos, eu não posso passar, sabe? Até, por exemplo, a dança livre, que a gente passa muito para as crianças, é uma forma de avaliação, porque ali ela vai mostrar tudo que ela sabe. Ela vai mostrar todos os passos que ela conhece, todos os passos que ela sabe fazer e tudo aquilo que ela quer aprender. Ainda tem isso, né?
Então, quando você passa a dança livre, por exemplo, num baby class, ou numa turma um pouquinho maior ali de preliminar, você deixa a criança se expressar, porque a dança precisa de expressão, a gente não pode só reprimir aquilo que está dentro delas, né? Só mandar, a gente tem que deixar elas se expressarem também. Então, a dança livre, você permite que elas se expressem e que elas mostrem tudo aquilo que elas já aprenderam e todas as coisas que elas estão para aprender ainda. Então, por exemplo, eu não posso pegar uma criança de 5 anos e botar e avaliá-la somente por prática, somente por provas práticas. Sentar a cadeira, passar a sequência e olhar. Eu não posso. Porque ela, primeiro que ela tem outras formas de se expressar, porque ela está em desenvolvimento, ela está crescendo, ela está mudando, o corpo dela muda. Então eu não posso focar em um tipo de avaliação, mas eu também não posso pegar, pedir para ela descrever uma redação para mim. Não faz sentido, certo? Então, eu também não posso pegar uma criança de 10 anos, botar pra ela fazer, ela pode fazer as piruetas que ela quiser, mas se ela não souber teoria, pra mim ela não sabe tudo ainda. Então a gente tem que aprender a diferenciar essas coisinhas. E, o que mais? E aí, se vocês me perguntarem o que vale mais, né? Já que a gente falou tanto aqui de valorizar tanto a prática quanto a teoria, que também é uma parte importante, se vocês me perguntarem o que vale mais, né? A prática ou a teoria, eu vou te falar que depende. Depende porque depende do objetivo do seu aluno. Depende se ele quer ser profissional ou depende se ele faz só por hobby. Depende muito. Então, se ele quer fazer só por hobby, talvez, às vezes, para ele valha mais a prática. Se ele faz bem ou não, para ele se sentir bem com ele mesmo. Mas, se ele quer ser um profissional, ele precisa saber os dois. Se ele quer ser um professor, às vezes ele pode não ser tão bom assim, mas ele sabe muito. Ele sabe muita teoria, ele sabe olhar e sabe corrigir. Então, às vezes, talvez ele não seja tão bom na prática, mas se ele quer ser um professor, se ele quer ser, né, uma pessoa que coreografa, alguma coisa do tipo, ele precisa saber teoria, porque senão ele não vai saber corrigir ninguém. Então, depende. O que vale mais a pena? O que precisa ser mais investido? Prática ou teoria? Depende. Tudo isso é relativo. Então, eu acho que era isso que eu tinha pra conversar com vocês hoje. Eu não sei se esse horário ficou tão bom assim. Vou repensar nesses horários da live. Vou pensar em outros temas também. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena, que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem aquilo que eu tô estudando agora. Que chegou agora. Infelizmente, eu acabei de terminar o que eu tinha pra falar. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero vocês na semana que vem. Quero manter esse ritmo de live toda semana, todo domingo, tudo bem? E se vocês tiverem temas, sugestões do que vocês querem falar, do que vocês querem conversar aqui, pode me mandar que eu com certeza vou fazer uma live com o tema de vocês, tá bom? Então eu fico esperando por vocês num próximo domingo, numa próxima ocasião, numa próxima live. E estou sempre disposta a qualquer dúvida de vocês, tá certo? Então, um beijo e até a próxima!